O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim, e quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje a memória de São Jerônimo, um santo do século IV, que é doutor da igreja e muito importante para nós. São Jerônimo assumiu para si o grande desafio, a grande empreita, da tradução da Sagrada Escritura. Então, não sei se você sabe, mas quando a igreja começou no dia de Pentecostes, não tinha a Bíblia como a gente tem hoje, com capa dura e zíper. A Bíblia é uma construção, é um amadurecimento, o cânon bíblico, a lista dos livros sagrados que está na sua Bíblia como está hoje, é um amadurecimento da igreja. A igreja quem discerniu no Antigo Testamento os livros e também aquilo que do Novo Testamento entraria como regra cânon, como regra de fé e daquilo que é divinamente inspirado nos livros escritos para nós. Acontece que isso estava em grego, estava em hebraico, estava em aramaico, enfim, algumas coisas já indo para o latim. Então é São Jerônimo quem traduz tudo isso para o latim, numa tradução que se chama Vulgata, que é de onde vem a palavra vulgar, significa comum. Então é a Bíblia como temos hoje. Foi um homem de grande santidade, de grande entrega, e que Deus o purificou muito. Quando fui à Terra Santa, tive a graça de ir ao túmulo de São Jerônimo, lá em Belém, embaixo da capela, tem o túmulo de São Jerônimo, um homem profundamente dedicado às Escrituras. Ele dizia: ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo, é ignorar Jesus. Quem não conhece as Escrituras não conhece Jesus Cristo. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela é de uma riqueza tão grande, A palavra de Deus, ela responde ao ser humano e corresponde àquilo que é da ânsia do ser humano, do coração de todos nós. Nós começamos hoje, e vai até sábado na liturgia diária, a leitura de trechos do livro de Jó. O livro de Jó, que está aí no meio da Bíblia, ele é praticamente um dos últimos escritos do Antigo Testamento. Porque o livro de Jó é o amadurecimento da compreensão de Deus na mentalidade do povo hebreu, do povo judeu. E o livro de Jó está aí para resolver um problema. Qual o problema? O sofrimento do justo. Por muito tempo no povo de Deus, não havia na pregação e nem mesmo no coração dos judeus a certeza, a compreensão da vida eterna. Então, por muito tempo, por muitos séculos, o povo de Deus acreditava em Abraão, Moisés, o Deus único, o pecado, a lei, tudo isso. Mas acreditava também que morreu, acabou. E aí então havia essa fé. Existe Deus, existe o que o agrada, o que o desagrada. E se a gente fizer tudo que o agrada, nós vamos ser ricos, felizes, saudáveis, a vida vai ser uma linha reta assim, tudo dá certo, porque você crê em Deus, você segue tudo certinho. E quem não crê em Deus, quem desobedece a Deus, tudo vai dar errado. Bom, não precisa ir longe para a gente saber que essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Porque o que a gente vê muitas vezes é pessoas tão boas, tão devotas, tão tementes, todas lascadas. Não é isso?
o pneu do carro furou, a criança ficou doente, a sogra veio morar em casa, e aí vai a vida. Você fala, onde é que foi que eu errei, gente? Não é isso? E a gente também vê gente que não vale muita coisa, vale quase nada, ou que vive a vida sem ter tempo ou consideração para com Deus, e parece que a vida dele vai tudo bem, parece que a vida dele vai tudo certo. Então, calcular as coisas por essa ótica é uma conta que não fecha e não demora muito para não fechar. Ela rapidinho não fecha. Então o livro de Jó foi escrito porque o povo foi amadurecendo o seguinte: estaria Deus, ou Deus está no sofrimento? Qual é a finalidade do sofrimento? Por que Deus o permite? E sim, existem pessoas boas e santas que sofrem, que padecem injustiças da vida, e esse então não deveria ser o critério para a gente avaliar se a gente está perto ou longe de Deus e coisas desse tipo. Então não deve ser só a saúde e a riqueza. Mas essa compreensão foi tardia, e aí então vem a esperança da vida eterna, quando lá pelo meio do livro de Jó, vai dizer assim, Jó vai dizer àqueles amigos que ficam ali tentando consolar, mas mais atrapalha que ajuda, a mulher de Jó que se destempera no meio dessa situação, quando Jó vai dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará do pó, e me levantará do pó também. Então, no livro de Jó, que é uma grande novelinha, totalmente inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, nós temos o início da compreensão, da revelação de Deus, né, a respeito da vida eterna. E isso vai se aprofundar totalmente no Evangelho, quando Jesus vai dizer, de que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então tem gente que pode estar vivendo muito bem nessa terra, gozando daquilo que de melhor tem na terra, na vida, como riqueza, poder, beleza, saúde, e está perdendo a alma. Então esse é o contexto do livro de Jó. Agora parece que isso, que era uma dificuldade ali de 3 séculos antes de Jesus, 2 séculos antes de Jesus, parece que isso não foi resolvido na cabeça de muita gente que vem à igreja até hoje. De vez em quando, aqui no Piquiri, eu atendo pessoas de determinada igreja aqui do Piquiri, que não é a católica, que procuram o padre. Até porque padre tem uma função social que é ser psicólogo do pobre, né? Às vezes a gente faz basicamente o mesmo serviço, vez ou outra, modéstia à parte, às vezes bem melhor, né? E de graça. Mas de vez em quando o padre atende gente de outras religiões, sobretudo de uma, aqui no Piquiri, que entre eles até hoje é assim, a vida não está boa, a vida está uma luta, está difícil. Vai orar, irmã, tem pecado escondido aí que você nem sabe. Deus está magoado com algo. Vai orar para Deus te mostrar onde é que você está errando. Bom, falei mal dos outros, agora vamos falar mal de nós. Esse amadurecimento não aconteceu em muita gente que vem à missa também. Porque eu, porque comigo, não é assim? Onde é que está Deus? O que adianta rezar? Mas por que você está com essas dúvidas todas? Porque algo de difícil está te acontecendo. Ontem, no final aqui de tudo que teve, uma pessoa, uma mulher veio abraçar, tirar foto, agradecer e falou assim, hoje, padre, estão completando 10 anos e 6 meses que eu não piso em igreja, em nada que seja de igreja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, Mas 10 anos e 6 meses que meu pai morreu. Desde então, nem missa, nem nada. Mas essa amiga aqui muito insistiu para eu vir. Posso tirar uma foto, abraçou, quero agradecer. Aí tirei a foto, agradeceu e tal. Não deu tempo de falar mais coisas. Mas que interessante, né? Quantos homens morrem por dia nesse mundo, hein? Quantas pessoas por dia enterram o pai? Muitas, né? Milhares de pessoas. Até que seja o meu pai. Aí Deus não existe, para que rezar? Enquanto é o pai dos outros... Gente, a gente convive pacificamente com a dor do mundo. Sim ou não? Todo mundo está aqui e todo mundo sabe que em Cascavel e em Moarama tem o hospital do câncer. E nós estamos aqui. Aleluia. Não estamos? A gente sabe.
Cascavel, inclusive, o Hospital do Câncer tem criança lá, desse tamanhozinho, os anjinhos, tudo carequinha. Tudo cheio de dreno. Até que seja comigo, com o meu, pum, desaba tudo, né? Então parece que essa compreensão aqui do onde é que está Deus se eu não estou rico, onde é que está Deus se eu estou com dor, o que adianta rezar se eu não fico poderoso, isso nos avizinha até hoje, né? Isso nos persegue até hoje. Pois muito bem, o livro de Jó vai também nos falar um pouquinho do que a nossa vida pode ser, quando o autor aqui de modo poético, né, coloca então que Deus, né, Deus está olhando toda a terra, e aí parece que diante do trono de Deus tem acesso Satanás, e Satanás chega diante do trono de Deus, né, e Deus pergunta, onde é que você estava? Ele falou, venho de dar umas voltas pela terra. Satanás é esse povo que não consegue ficar quieto, ele tem que estar na casa dos outros, ele está dando umas voltas pela terra. E aí olha que Deus diz, é mesmo, Satanás, você reparou no meu servo Jó? Satanás na terra não tem outro igual, ele é íntegro, correto, ele teme a mim, se afasta do mal. E diz que Jó era um paizão, né? Que quando os filhos iam se reunir para fazer uma ceia ou coisa assim, Jó fazia ritos, purificações e orações em nome dos filhos. Vai que os filhos falassem algo que ofendesse a Deus, magoasse Deus, ele já tinha feito uma oração de reparação. Um paizão, um maridão. E Deus então olha e fala para o diabo, diabo, está vendo Jó? O Jó é a minha alegria, me teme, me respeita, ele é excelente. Aí o diabo pergunta para Deus, mas será que é por nada que Jó teme a você, Deus? Porventura, Deus, você não levantou um muro de proteção ao redor do bebezão, da casa dele, dos seus empreendimentos, dos seus bens? Tu abençoaste tudo o que ele fez, até os rebanhos dele, as vacas dele é mais gordas, as cabras dele é mais bonita, aí também ficou fácil, né? Mas ó Deus, estende a mão e toca nele para você ver só, se ele não blasfema o teu nome, não muda de igreja e fica 10 anos e 6 meses sem vir numa missa. Rela nele para você ver, o senhor trata o Jó a pão de ló, né? Aí até eu. E aí o Senhor disse a Satanás, pois bem, de tudo que ele possui podes dispor, mas não estendas a mão contra ele. A tradução aqui é muito ruim, porque o original vai dizer, de tudo que ele dispõe pode tocar, só não toca na alma dele. E aí começa, né? Jó, teus filhos estavam lá, caiu o telhado, matou tudo, pegou fogo. Esse ainda estava falando quando veio o outro. Jó do céu, pegou fogo na soja, nos boi. Esse ainda estava falando quando veio o outro. E da noite para o dia, a vida de Jó desmorona, né? Tudo dá errado para Jó. E Jó perde os seus amados, Jó perde os seus bens, Jó enfrenta inimigos. E a sequência da leitura vai dizer, inclusive, daqui a pouquinho, que Jó vai descobrir que ele está leproso. Que ele tem que ficar nu, ele pega uma telha, quebra em cacos para ficar se coçando e aquela aguinha saindo, né? Enfim, nós vamos ouvindo ao longo dessa semana. E aí então, diz a palavra no versículo 20, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, caiu por terra prostrado com a testa no chão, é um jeito judaico, né? De orar, de clamar, de se humilhar diante de Deus, raspar a cabeça, rasgar a roupa, né? E aí Jó vai dizer algo, nu eu saí do ventre da minha mãe, vim pelado, careca, sem dente, né? Nu voltarei para lá. Somos nós, né? Se a gente viver bastante, nós vamos todo mundo perder o cabelo, os dentes e usar fralda, né? Olha lá. Nu eu vim, nu eu volto. O Senhor deu, o Senhor tirou. O que Deus me tirou? O que Ele tinha me dado. Pode Deus levar meu pai? Mas quem deu o pai? É Deus. Então deixa Ele levar, ué. Né? Olha lá. Nu eu vim, nu eu volto, o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, bendito seja o nome do Senhor. Jó aqui dá um show de fé e de maturidade ao ser submisso, humilde, à vontade de Deus. Deus me deu esses filhos, Deus quis levar os filhos. Assim foi do agrado dele. Ter me dado o tanto que deu, quando deu, ter tirado do jeito que tirou, agora que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de tudo isso, diz o versículo 22,
Jó não cometeu pecado, nem se revoltou contra Deus. Mas aí vem todo o livro de Jó, a luta de Jó, porque aí Jó começa a sofrer dentro dele, ele é um ser humano. Jó está rodeado de gente boa, mas pouco sábia, e Jó vai atravessar tudo isso. E para atravessarmos tudo isso, meus irmãos, vem o refrão do Salmo de hoje, que combina tanto com a primeira leitura. E nós cantamos belamente: inclinai o vosso ouvido e escutai-me. De vossa face é que me vem o julgamento, Senhor. Pois vossos olhos sabem ver o que é justo. Provai meu coração durante a noite, visitai-o, examinai-o pelo fogo, o fogo das durezas da vida. Mas em mim não achareis iniquidade, eu vos chamo porque me ouvis. Inclinai-vos, escutai-me e mostrai-me o vosso amor maravilhoso, vós que salvais e libertais do inimigo, quem procura proteção junto de vós. Tá. Mas Deus quis mostrar Jó para o capeta. E aqui está, meus irmãos, o que é a nossa vida. A nossa vida é a alegria de Deus e a vergonha do cão. É para isso que um dos motivos da gente estar na terra é para que a nossa vida alegre o céu e envergonhe o inferno. Deus disse: você está vendo Jó, Satanás? E aí, meus queridos, tudo aquilo que a gente vive. Semana passada nós ouvimos Eclesiástico: há um tempo para cada coisa, tempo de chorar, tempo de rir, nascer, morrer, ter saúde, ficar doente. Veja, a minha vida, a sua vida, ela tem um sentido sobrenatural. Primeiro porque dessa vida se vai para o céu ou se vai para o inferno. Então a vida ela tem um sentido metafísico, sobrenatural, para além do agora. Mas a nossa vida também é o louvor de Deus. O louvor de Deus. Como nos edifica, por exemplo, na fé, quando a gente tem contato com alguém, às vezes a gente nem está sabendo o quanto ela está sofrendo, as dificuldades que está passando. E aí você vê naquela pessoa uma resiliência, uma fé, um temor a Deus, um sorriso, né? Aquilo nos edifica tanto e muito mais, às vezes, do que qualquer pregação, e às vezes até o testemunho de uma cura. Como Deus é louvado, glorificado, conhecido, como Deus é reacendido em corações quando alguém sofre santamente. E como é escandalizante quando alguém que precisa sofrer, passar por algo sofrido, blasfema, murmura, desanima, se desencanta, desestimula a fé do outro. Portanto, queridos, a nossa vida, ela não tem uma finalidade só para o nosso próprio eu. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu gosto, se eu não gosto. A minha vida tem uma finalidade que é o próprio louvor de Deus. O louvor de Deus. Então Jó alegrou o céu e envergonhou o inferno. Alegrou Deus e irritou o capeta. Quando era um homem bom, você viu aqui que o diabo já foi falar com Deus, o diabo já estava querendo pegar Jó fazia tempo. O diabo já andava irritado com Jó. Muito bonzinho, muito certinho, muito paparicado por Deus. O diabo já estava incomodado com o Jó, tinha tempo. Nossa vida incomoda o inferno. Mas veja, meus queridos, o sofrimento faz parte da vida. Pessoas boas também sofrem. Pessoas maravilhosas, na hora de merecer o melhor da vida, dentro da nossa concepção, descobrem as suas piores notícias. E aí vem o segredo da vida. O que eu vou fazer com a tragédia que me alcançou? O que eu vou fazer com isso que eu não entendo, que eu não mereço, é injusto comigo? Quantas vezes a gente fala uns dos outros, né? Fala assim: mas ela não merece passar por isso. Nós pensa um cara legal, um cara bom, está passando por isso, né? Poxa vida, vamos rezar por ele, coitado, não merecia estar passando por isso. Verdade, não merecia mesmo. Mas aí, isso aí se transforma no quê? Você pode pegar isso aí para envergonhar o céu e alegrar o inferno. Ou o contrário, envergonha o inferno, alegra Deus e edifica o outro. Gente, ontem eu vi um videozinho no stories de alguém, rapidinho, de um menininho, é uma entrevista em inglês, assim, eu não sei quem eles são, porque é o próprio pai falando com o filho, o pai é muito articulado. Mas aí tem as legendas. Um pai falando com o menininho dele, o menininho deve ter uns 7, 8 aninhos. O menininho está todo careca, bem magrelinho. Câncer. E aí o pai começa a falar com o filho, né? Falando assim: você está feliz? Estou feliz. Você está muito chateado com Deus por Ele permitir você passar por isso? Ele fala: não, Deus é a minha alegria. É mesmo, é mesmo. Mas você sente muita dor, não sente? Eu sinto, mas eu sinto paz. E como é que você consegue ter paz com tanta dor? E o menininho, ele é muito purinho, né? 7 aninhos, né? Todo carequinha, gente, bem magrelinho, já assim.
Porque Deus me dá força, porque Deus é a minha alegria. Você ama muito a Deus? Eu amo muito a Deus. E por que você ama muito a Deus? Porque Ele me escolheu. Ah, você se sente escolhido? Eu me sinto escolhido, eu sou um menino muito especial. E por que você acha que você é escolhido? Eu falo assim, porque eu fico feliz de olhar para fulano e fulano, e as duas irmãzinhas que ele tem. E para a mamãe, e ver que Deus me escolheu, não precisa ser elas passar por isso. Aí eu passo por isso, aí elas não sofrem. Aí o pai já começa, né, chorar, e a gente junto, né. Aí ele fala assim, mas o meu coração, filho, dói muito de ver você passando por isso. E o menino vai sorrindo e vai falando, é a pureza assim, totalmente espontânea, nada programado, de um menininho desse tamanhozinho, né. Eu fico pensando, se nós de fato, irmãos, cremos que nós nascemos para o céu, para a vida eterna, se nós de fato cremos que isso aqui é um grande dom, mas é passageiro, e que aqui é tempo de conhecer, amar, servir e se unir a Deus, e cooperar com Cristo na salvação do mundo, com a minha própria e com a sua salvação, se nós de fato cremos nisso, nós sabemos fazer do nosso sofrimento, das nossas derrotas, dos nossos percalços, um testemunho e um apostolado. Porque o vídeo desse menininho vai curar e libertar quantos corações será? Vai reinflamar no fogo do Espírito Santo quantas pessoas? Vai questionar o mimimi e o dododói de quanta gente? E ele com 7 aninhos entende isso. Agora o nome disso, meus queridos, é fé. Então, a fé alcança para nós curas? Alcança. A fé alcança para nós vitórias? Alcança. A fé alcança para nós emprego? Alcança. A fé desamarra a causa na justiça? Desamarra. A fé dá livramento? Dá livramento. Mas a fé é para isso somente? Não. Porque senão a conta não fecha. E o sofrimento é um convite para a nossa própria conversão e é um louvor a Deus. É um louvor a Deus. Quando alguém às vezes é convidado a outro tipo de sofrimento, o sofrimento do serviço a Deus. Aí a pessoa fala assim, gente, vocês desculpam, mas eu não posso. Não posso assumir, porque agora a gente começou o namoro, eu preciso ter mais tempo, a gente ficar junto, porque ele mora na outra cidade, mora aqui. Gente, eu não posso, porque agora... O que nós estamos dizendo para os outros? Nós estamos dizendo para os outros que a gente quer evangelizar o seguinte, Jesus é maravilhoso, não fique sem ele, mas assim, ele não vale mais do que um namoro que está começando, ele não vale mais... Às vezes o servir a Deus é um sofrimento. Vai te fazer sofrer, vai te cansar, vai roubar seu tempo, vai sobrecarregar tua semana. É ou não é? Ou o serviço a Deus vai quebrar, vai rasgar aquela folha onde a gente escreveu os nossos sonhos. Todos eles bonitos, belos e nobres. Mas isso é um testemunho de amor a Deus. Então Deus é maior que qualquer sofrimento que nos passe, né, que passemos. E o livro de Jó está aí para tudo isso, mas sobretudo nessa frase, né, o Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor, assim foi feito, Deus está no controle de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Bom, essa é a fé dentro de mim. Agora dentro de mim tem só fé? Não, tem coração, tem inteligência, tem perguntas, tem dúvidas, tem curiosidade, vontade de entender tudo. E é aí que a gente começa a patinar, é aí que a gente começa a doer. E para isso tem a oração, como o Salmo de hoje, o Salmo 16, no versículo 6. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. E Deus olha e fala, pois não, filho. Inclinei. O que você quer falar? Fala aqui para o pai ouvir. Isso é oração, a gente fala com Deus. Ele inclina o ouvido. E a gente fala. Reclama, chora, briga com ele, não é isso? E sai ainda mais apaixonado por ele, né? Por isso, meus irmãos, quando a gente sofre, a gente não pode parar de rezar. Vocês já viram aquelas cenas de filme, novela mexicana, né? Aquelas coisas bem românticas, o casal começa a brigar. Não é isso? Cremildo Augusto, patife, Crislane Silva Magda, você me matou, me bateu, sim, ordinária, não sei o quê, pelo menos não sou como vocês, não sei o quê. Eles começam a brigar, né? Aí a noveleira do outro lado chega, fica,
Mas em filmes românticos, nessas novelas, como é que termina essa briga de Felisbino e Felisberta? Eles começam se estapeando, começam se chacoalhando. Eu te odeio, suma da minha vida. Termina beijando. Santa briga, né? Tanta briga. E o demônio, meus irmãos, quer que a gente não brigue com Deus. Que a gente vá dormir na sala, deixa Deus no quarto, e que a gente não brigue com Deus. A gente tem que brigar com Deus. Porque quem briga, quem chora para Deus e com Deus, termina mais apaixonado ainda. Tem uma história, né, muito clássica de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, que não é Santa Teresinha do Menino Jesus, que a gente celebra amanhã, inclusive, né? Santa Teresinha, a Teresa I, a espanhola, Santa Teresa d'Ávila. Ela já idosa, né? Nas fundações dos mosteiros, um dia andando de carroça na madrugada, nevava e garoava, um frio, só vendo, né? E aí quebra a roda, lá o cavalo entorta a pata, a carroça vira, quebra a roda, aquelas rodas de madeira, né? E ela, blá, 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 ela, as freiras, tudo cai naquela mistura de lama com neve, se ensopa toda o hábito. Imagina as irmãs se ensopando toda, a roupa fica pesada, aquele gelo, no meio da madrugada, no escuro. Não tem WhatsApp, não tem Waze, não tem nada. Mas ela já estava naquele estágio da santidade onde ela via Jesus todo dia, né? É quando ela se levanta toda cheia de dor, ela estava com câncer de útero. E ela tinha um problema gravíssimo no calcanhar, tipo um esporão. Uma senhora, uma freira de 60 anos de idade. Quando ela se levanta naquela situação, que ela olha, está Jesus olhando para ela. E ela, enquanto se limpa, se bate, fala, bela figura, hein, Jesus? Poxa vida, custava não deixar acontecer um negócio desse? Ó, a hora, como é que eu faço aqui agora? E Jesus olhou para ela e falou assim, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos mais queridos. Ela olhou para ele e falou assim, é por isso que o senhor tem tão poucos, palhaço. E Jesus sumiu, dali a pouco chegou uma coincidência, alguém passando por ali, ajudou a consertar a roda da carroça. Enfim. O demônio não quer que a gente brigue com Deus na oração. Inclinai, Senhor, vosso ouvido, escutai-me. E ele fala, pois não. Pode falar. E aí a gente pode pegar Deus aqui pelos colarinhos. Não é assim, criança, quando faz birra, né? Eles querem dar tapa na mãe, e a mãe vai, calma, passou, acaba dormindo no colo. Gente, nós não podemos abandonar a proximidade com Deus, né? A oração, nem nos nossos piores momentos. Tem gente aí que se afundou na vida, está se afundando, porque na hora da dor, esqueceu que a fé continua valendo, a oração continua valendo. Não está tudo bem, eu sinto muito por você, mas vai rezar, vai esperar em Deus, vai se iluminar em Deus. O demônio nos quer indo dormir na sala, beiçudinho, mimadinho, emburradinho, e perguntando, por que eu? Nossa sorte é que Deus é muito bonzinho. Porque se eu fosse Deus, eu abria o céu e falava, e por que não você, filho? Por que você não? Por que não você? Por que meu pai? Se é eu fazer, por que não o seu? Existe um mistério na vida, que a gente se dobra. Mas se dobrar o mistério, meus irmãos, não é ficar azedo. Não é perder o norte da vida nem do céu. Se dobrar é deixar Deus nos conduzir. Existe uma sabedoria em se dobrar, em silenciar, em não blasfemar, em esperar as coisas. E o livro de Jó está aqui para responder tudo isso. E aí o evangelho que nós ouvimos tem esse nosso lado também, né? Do orgulho, da vaidade, essa nossa carnalidade que é o nosso ego, que são as nossas ambições. Entre os discípulos houve uma discussão para saber qual deles seria o maior. Que será? Quais critérios os discípulos estavam usando para medir entre eles qual deles seria o maior? Será que eles estavam vendo assim, vamos fazer uma aposta então, quem aguentar beber mais sem cair? Discípulos não fazem essa métrica, né? O que será que eles estavam discutindo? Quem pegar mais mulher esse final de semana, vamos fazer uma aposta. Não, isso é os encapetados que pensam a vida desse jeito, né? Entre os discípulos, quais coisas eles estavam usando para se medir um com o outro e saber quem é o maior entre eles? Estavam usando coisas santas. E aqui está, meus irmãos, nós somos capazes de pegar as coisas santas e torná-las demoníacas.
Então agora a gente vai apostar, não é quem beija mais na boca, não é quem bebe mais sem cair. Nós vamos apostar quem cura mais doente, quem expulsa mais demônio, quem tem mais seguidor quando prega. Nós vamos pegar coisas santas e torná-las motivos de inferno, de opressão, de vaidade. Nós somos terríveis. Esse nosso ego interior. A gente traz para dentro da igreja aquilo que a gente era no mundo. Já reparou? Então a pessoa lá fora no mundo, ela era linguaruda, fofoqueira, intriguenta. Aí ela converteu, aceitou Jesus, aceitou a religião. Agora aqui dentro ele é a zelosa, o zeloso, que fica vendo o defeito dos outros, levando para o padre. É o mesmo mecanismo, só que com outra roupinha. E essas coisas, gente, são as sutilezas da nossa alma. Então eles estão discutindo entre eles, qual deles é o maior. E o que eles vão usar para se infernizar um ao outro. Vão usar de atividades santas. E vão se perder, né? Aí Jesus, com muita paciência, sabendo o que eles estavam pensando, pega uma criança, põe no colo, parece que eu estou vendo. Aqui diz paedon, né, no grego, então é menor de 7 anos. Aqueles bichinhos desse tamanhozinho assim. Parece que eu estou vendo, Jesus pega o menininho vem com a bolinha assim, Jesus coloca aqui na perna. O menininho, camisetinha verde, Palmeiras, assim, shortinho branco. Jesus começa a mexer no coquinho do menino, e o menino deixa pingando a bolinha. E Jesus fala, quem receber essa criança em meu nome está recebendo a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os discípulos querendo ser o maior, Jesus falando assim, maior é aquele que é capaz de receber o outro, e receber o pobre. Nessa imagem da criança está, por óbvio, as crianças mesmo, mas está o pobre, porque o que é uma criança? A criança é um pobre. Se você não der roupa, ela fica pelada. Se você não der de comer, ela morre de fome. Se você não der o remédio, a criança é um ser pobre, né? Tão diferente daquela mentalidade que estava dentro dessa conversa. Pois aquele que entre vós for o menor, o cuidador de criança, né? Esse é o maior aos olhos de Deus. Aí, olha como o bem é importante. Jesus parou aqui a conversa, Jesus não falou nada. Aí São João então disse a Jesus, mestre, vimos um homem expulsando demônio em teu nome, mas a gente proibiu porque ele não segue a gente. João ficou com ciúme, né? João ficou com inveja. Aí Jesus diz, não proibais, pois quem não está contra vós é a vosso favor. Mas olha que interessante, quando São João viu essa cena, esse ensinamento, o coração ficou compungido, ele não aguentou, ele confessou algo que não precisava ter confessado, ele podia ter escondido, podia ter ficado quieto. Ele não aguentou. Ele teve que falar, Senhor, fizemos uma besteira aí ontem. Qual? Que tinha um homem, sabe? Gente, o bem, a virtude, a santidade, como é importante a gente ter isso perto de nós. Como é importante não perder a capacidade de sentir vergonha. A vergonha é um sentimento maravilhoso. A vergonha é um dom de Deus. Como é importante nós termos perto de nós pessoas que nos envergonhem. Quando Jesus fez o que fez aqui, eles sentiram vergonha do que tinham feito ontem. Tanta vergonha que não aguentaram ficar quietos, tiveram que confessar, falar. Que não nos falte, queridos, pessoas que nos envergonhem. É uma santa vergonha. Sabe, às vezes a gente, né? Determinadas pessoas, situações, você olha para você e fala, meu Deus, que vergonha de mim, eu preciso criar vergonha, né? Que vergonha. Sentir vergonha é um dom. Sentir vergonha é uma dádiva. Só que quando a vergonha me visita, lá dentro de mim está o meu orgulho. Quando a vergonha me visita, lá dentro de mim está o meu ego. Quantas pessoas não são só pecadoras ou fracas num ponto da vida, elas também são muito vaidosas, elas são muito cheias de um ego. E aí, quando elas começam a ver que nesse caminho com Cristo ela está atrasada, todo mundo está na frente, quando ela começa a ver que nesse caminho com Jesus, as pessoas que estão mais próximas dela por diversas circunstâncias são mais virtuosas do que ela, aí ela começa a se sentir excluída, aí ela começa a se sentir para baixo. Meus irmãos, Deus queira que lá onde você convive você seja o pior. Deus queira que você seja envolvido, rodeado de gente melhor que você.
E tem que doer menos saber que eu sou o patinho feio da turma. Como é bom estar rodeado de gente que faz eu sentir vergonha do miserável que eu sou. Agora, o problema é que se a vergonha vem e encontra em mim um ego ferido, recalcado ou muito cheio de si, essa vergonha me machuca, me desanima. Mas se essa santa vergonha, quando vem, encontra em mim alguma humildade, alguma unção do Espírito Santo, é igual riscar o fósforo no álcool, é igual riscar o fósforo no pavio da vela. Se acende uma esperança, um santo desejo de ir para frente. E nós precisamos entender isso. Deus não trabalha nesse ego mimizento e desanimado que diz: eu não consigo, eu não sou igual a vocês, padre. Então assim, eu vou dar um tempo porque eu não sou igual a vocês. Tá, aí você vai dar um tempo e vai ficar como? Pior do que já está. Está tendo campeonato brasileiro aqui, eu termino. São 24 times? 20 times. 20 times. Já passou do meio o campeonato. Tem 2, 3 times lá em cima, jogando cada jogo como se fosse o último minuto da vida. Porque corre o risco de ser campeão. E tem 3, 4 times lá embaixo, jogando como se fosse o último jogo da vida, porque corre o risco de ir para a segunda divisão. Tem corintiano aí para falar amém, confirmar essa palavra? Vocês estão a perigo. Então está aqui o Palmeiras, cada jogo é uma guerra, porque nós vamos ser campeão. Está aqui o Corinthians. Cada jogo é uma guerra, porque nós vamos para a segunda divisão. O campeonato brasileiro hoje, para quem está lá no meio, já, né? Se ganhar não ganha, se perder não perde. Aí vai lá e fica tocando bola. Nossa vida espiritual, nossa vida com Deus tem um pouco disso, meus queridos. Você está sentindo que você está caindo para a segunda divisão? Então jogue como se você fosse o santo. Você está sentindo que você está caindo lá embaixo? Então entra no campo da vida, no campo da oração, como se você fosse o Padre Pio, a Santa Teresinha, que nós vamos celebrar amanhã, o São Jerônimo que a gente celebra hoje. Porque você está a perigo. Agora você imagina um time de futebol, está lá nas pontas da tabela, lá embaixo. Fala assim, é complicado, né? É difícil, né? Nossos outros times são tão bons, né? É complicado, né? Meu amigo, se você entrar no campo falando é complicado, né? Você já caiu, você precisa jogar, você está para cair. Então, meus irmãos, o outro e a sua virtude, o outro e a sua bondade, o outro e a sua fé. Deus me pôs esse outro na minha vida, para eu olhar para mim e falar, é complicado, né, velho? Acho que eu já estou rebaixado. Não, filho, falta 10 jogos ainda. Vamos, luta. Sai daí de baixo. E eu tenho certeza que esses jogadores que jogam nesse time que vive para cair, quando joga com o time que sempre ganha, fazem um dia eu jogo lá também, né? Deve ser tão bom estar no time que ganha e não só no time que apanha. Isso é a nossa vida moral, isso é a nossa vida espiritual. E o nosso ânimo, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus, né? Então que Deus hoje nos dê essa graça. E se hoje o que mais nos pesa são coisas sofridas, rezemos ao Senhor, inclinai o vosso ouvido, Senhor, e escutai-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Você que está em casa, reze conosco também. Vamos cantar o refrão do Salmo, como prece. Inclinai o vosso ouvido, escutai. Ergue os seus braços. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer por essa segunda-feira, por essa manhã na tua presença. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela tua providência que tudo conduz, que tudo dispõe. E nós queremos hoje, Senhor, nos colocar diante de vós como Jó. Alguns de nós, Senhor, estamos sofrendo tanto, outros de nós estamos sofrendo coisas talvez não tão grandes, mas o Senhor é Pai de todos nós, e nós queremos te pedir, nossa alma quer te pedir, Senhor, inclinai o vosso ouvido e escutai. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Mais uma vez, inclinai o vosso ouvido. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. E o Salmo diz, ó Senhor, ouvi a minha justa causa. Apresente sua causa a Deus. Qual é a sua causa?
É a causa da sua família, da saúde dos seus amados? Qual é a sua causa? A sua escolha, a sua decisão de vida, qual é a sua causa? Pessoas que precisam entender, abrir portas para você, qual é a sua causa? São questões com o dinheiro, com o trabalho. Qual é a sua causa? Um pecado que te visita, uma tentação que está te assediando. Apresente a sua causa ao Senhor. Apresentemos também, irmãos, a causa daqueles que trazemos no nosso coração. Pessoas que nos causam preocupação, pessoas que tocam na nossa compaixão. Escutai, Senhor, a causa também de quem está em casa nesse momento rezando. Inclinai o vosso ouvido, Senhor. Obrigado, Pai amado, por poder falar convosco. E nós queremos declarar como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, nós queremos pedir a graça de poder dizer: bendito seja o teu nome, porque na minha vida tudo é feito conforme o agrado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, recebe hoje a minha vida. Eu me consagro a vós, eu me entrego a vós. Senhor Jesus, eu proclamo o teu senhorio sobre a minha vida. Escuta-nos, Senhor, ajuda-nos, socorre-nos no tempo da aflição, da espera. Senhor Jesus, lava os nossos lábios com o teu sangue, tira de nós toda palavra de blasfêmia, toda palavra de ira, toda palavra de revolta, toda palavra de descrença. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo de humildade. Por que não eu? Por que não na minha casa? Por que não com os meus? Senhor, toda revolta contra a vida, tira de nós. Espírito Santo, amolece o nosso coração para que o sofrimento nos trabalhe, para que o sofrimento nos melhore. Espírito Santo, tira de nós toda amargura, todo o ranço que o sofrimento e as coisas da vida têm produzido no meu coração. Dai-nos de novo, Senhor, a doçura. Dai-nos de novo, Senhor, proximidade com Deus. Inclinai o vosso ouvido. Inclinai o vosso ouvido e escutai. Mais uma vez, inclinai o vosso ouvido, Senhor. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Acolhei, Pai amado, nossa oração, nossa prece. Nós os pedimos em nome de Jesus, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.